estava sendo atendida. Não tem nada disso agora. Não tem torcida. É como o Davi lembrou, tem quase 500 mil de mortos pela Covid no Brasil. Nós estamos enfrentando, lutando ainda contra a Covid, e aí se resolve fazer uma competição que não tem pé nem cabeça, e que já foi corrida, entre aspas, de outros países e jogada agora no Brasil. Bagé, o Rodrigo que fez até trouxe essa lembrança, Rodrigo Oliveira, 15, 16, 19 e 21. Em 7 anos, 6 anos, né? Em 6 anos, 4 Copa Américas. Precisa Copa América? Tem necessidade? Não precisa, não precisa. É uma competição sem apego. Mas tu mesmo respondeste, 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares é uma pequena fortuna, né? Não é pequena, não, é uma grande fortuna. É que a Conmebol tá pensando só no caixa dela, né, Davi? Mas nós estamos numa batalha. América do Sul, em março... Aí é que está o erro, né? Porque quando tu pensa assim, o Grêmio Internacional, o Juventude, o Flamengo, o Palmeiras, como é que eles vão sobreviver? Quantos empregos tem? Qual é o fator econômico que isso pode gerar? Eu não digo para as entidades apenas, eu estou falando para as companhias de aviação, estou falando para os hotéis, para os restaurantes, para quem vende comida, enfim, tá? Quem vende uniforme, essa coisa toda. Então tem todo um processo econômico revestido do lado, milhares de empregos. O que a Copa América tem? Além da questão espiritual, digamos assim, né, Pedro Ernesto? Exatamente. Porque o futebol acontecendo dá às pessoas uma válvula de escape, uma sensação de que as coisas podem voltar ao normal, ainda que o futebol esteja sem torcida, não é um futebol exatamente normal, vamos dizer assim, mas as pessoas têm essa sensação. E está dando certo. Claro que agora o Grêmio mesmo tem um surto de Covid lá no seu grupo, mas acontecem essas mas os ocorrências, os leitos não são ocupados mais por causa do futebol. O futebol não deu isso aí. Não. Quer dizer, as próprias torcidas, que sempre incomodavam bastante, não estão incomodando, não está acontecendo nada. O Grêmio teve um surto. Sim, eu pergunto, como é que foi a festa do campeonato? Como é que ela foi realizada? Quem é que entrou dentro do vestiário depois? Bom, se o Grêmio queimou o protocolo, bom, aí dá problema. Aí dá problema. E é o que estão me dizendo aí, não sei se é verdade, mas enfim, dá problema. Agora, com o protocolo do futebol, os casos são poucos e não são casos, como é que eu vou te dizer? Graves, de aumentar. Grave, claro. Tem 2, 3 coisas aí, nada mais do Pedro, que isso. boa tarde, boa semana a todos. Só para informar, né, as empresas de vacina que tem uma maneira de contatar o governo brasileiro rapidamente, né? Tem uma maneira. É só perguntar para o Alejandro lá da Conmebol lá, que ele dá o caminho das pedras. Isso. Para falar rapidamente com o governo brasileiro, a Conmebol tem um caminho. É só perguntar para eles lá, para ajudar esse processo. E o Alejandro é tão ligeiro que até a vacina ele conseguiu com o governo uruguaio. Sim, esse homem é ligeiro. Esse homem é ligeiro. O Alejandro ele fala com qualquer gente, qualquer presidente, em qualquer país, não só o presidente, claro, né? Mas quem cerca o presidente. Mas esse é o caminho para falar para Pfizer, para Johnson Johnson, me ajudem para Sinovac, para todas as empresas aí. O caminho é a Conmebol. Chega na Conmebol que é o atalho, na hora. Fecha isso aí em horas. Claro, ela conseguiu para o Uruguai, por que não vai conseguir para nós? O deboche é que desde março o foco mundial da pandemia é a América do Sul. A América do Sul está perdendo em média 7,79 pessoas por dia para a Covid. Esse número na Europa ele é de 1,8 por dia, nos Estados Unidos, na América do Norte é de 1,7. Ou seja, o foco da pandemia está aqui na América do Sul. E isso reforça ainda mais a falta de sentido que tem jogar uma Copa América em um cenário desses. Nós temos uma guerra sanitária, nós temos que enfrentar o vírus, a gente tem que tentar vacinar as pessoas o mais rápido possível. Ô, Léo, cada competição é uma competição, né? Eu lembro que muitos críticos da Copa do Mundo, tinha gente crítica completamente a não realizá-la, tinha gente que queria realizá-la e tinha gente que achava que ela podia ser realizada em menos sedes, né? Pra gente não construir os elefantes brancos que acabamos por construir, né? Não vai ter esse gasto aqui agora, claro, né? Mas eu lembro de muitas críticas, né, contra o governo Lula, que foi quem trouxe a Copa do Mundo pra cá e a Olimpíada do Rio de Janeiro pra cá, né, na construção disso. Lembra daquelas faixas lá em 2013? Não queremos estádio, queremos hospitais, né? O gasto agora é diferente, né? O gasto é um gasto mental. É um gasto de receber uma competição. Claro, o Pedro tá certo. Se está acontecendo no futebol, pode acontecer uma outra competição de futebol. Mas é uma competição que vai envolver estrangeiros. Se está liberado o público no Maracanã na final, vai estar liberado
para estrangeiros poderem vir ao Brasil e assistir. Isso é outro Vamos lá, erro, Pedro. né, Uruguai e Argentina é a final da Copa América, que é bem possível de acontecer, né? A gente vai recebê-los? Não vai recebê-los? Como é que vai ser isso? Então tem algumas perguntas no ar aí, né? Mas me pega de surpresa, mas não são tão surpresa pela movimentação da Conmebol. A Conmebol consegue as coisas. Ela realiza as coisas. Bem ligeiro. Bom, vamos falar agora da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Guerrinha, quero começar contigo. Grêmio e Inter não foram bem, Guerrinha. Mas o Juventude foi. Foi. E quase ganhou, né? Quase. O Juventude até demitiu um técnico, né? Foi tão bem que demitiu um técnico. Mas será não que foi bem o Juventude, né? Será que foi o Juventude? Colaborou. Foi a Juventude. Se fosse isso. Maravilha. Aí o Guerrinha pode sair do programa agora, Pedro, ir lá descansar. Tchau, Guerrinha. Fazer alguma outra coisa. Matou a pau, Guerrinha, me agora... manda por mensagem que tu quer bater no técnico do Inter, no grupo do Inter que eu falo aqui em voz alta, fazendo a tua voz, mas depois isso aí foi maravilhoso. Eu acho que não tem que... Esse negócio, o Grêmio jogou de novo ontem, o Grêmio repetiu o seu erro, não tinha meio campo, né? E aí, não tendo meio campo, tu não defende, não ataca. Guerrinha, me dá um tempinho aqui que tem uma coisa importante. Vai. O Carlos Rossi tem uma matéria importante sobre Copa América. Fala, Rossi. Boa tarde, Pedro, pessoal aí do Sala. Justamente eu estava agora há pouco aí num contato com o prefeito de Porto Alegre, prefeito Sebastião Melo, e ele confirmou que tem o interesse em trazer a Porto Alegre os jogos da Copa América, né, que essa notícia que chegou agora pela manhã, que a Copa América vai ser disputada no Brasil, né, depois da desistência da Argentina e da Colômbia por conta da pandemia de coronavírus, e após essa informação, esse anúncio da Conmebol de que a competição seria transferida para o Brasil, conversei rapidamente aí com o prefeito Sebastião Melo de Porto Alegre e ele confirmou o interesse e já disse estar partindo para negociações, para conversações, contatos, na tentativa de trazer a competição a Porto Alegre. Ele afirmou que a cidade tem estrutura, tem tradição e que seria possível aí realizar jogos da competição, dessa competição bastante tradicional aí aqui em Porto Alegre, com a criação, com o estabelecimento de protocolos de segurança aí por conta da pandemia. Carlos, ele chegou a... Desculpa me meter, mas pra gente conversar também em cima disso aí. Ele chegou a falar em qual estádio? Porque a competição nacional não para, então a Arena e Beira-Rio vão continuar, né, ali. Eu imagino que trazer para Porto Alegre, claro, são esses dois estádios, né? Arena e Beira-Rio. Como é que ele não chegou a falar nada sobre isso? Não falou nenhuma situação mais assim muito específica sobre qual estádio seria. Foi uma conversa mais rápida, até porque o prefeito logo depois entrou em uma reunião, mas a afirmação dele foi no sentido de que ele entrará em campo. Até nós temos um áudio aí, uma manifestação em áudio do prefeito que está no ponto aí para ser rodada, bastante breve, são 15 segundos, em que ele diz que está disposto já a entrar em campo, né, nas palavras do prefeito, para fazer uma articulação e trazer essa competição a Porto Alegre, porque no entendimento dele a cidade tem estrutura, e tem tradição e condições de sediar. O prefeito ele tem mantido desde o início do mandato dele uma postura que ele já tinha adotado na campanha, que é de, apesar da pandemia, manter as atividades com a tentativa de estabelecer protocolos de saúde que evitem aí a disseminação da Covid-19. Então ele mais uma vez mantém essa postura e anuncia aí o interesse de trazer a competição a Porto Alegre, oferecer a estrutura da cidade. Vamos ouvir? Vamos lá. Já estamos entrando em campo com toda a força e com toda a responsabilidade, viu? Porto Alegre é a capital do Mercosul, não? E nada melhor que seja aqui. Temos estrutura para isso, né? E tradição, não? Mas, Carlos, o que a gente já está ouvindo é que as cidades já estão definidas pela Conmebol. Porto Alegre talvez tenha chegado atrasado nesse pedido. Daria... na política sempre tem espaço para alguma articulação, né? E aí a gente não está falando de política partidária, mas, enfim, essas competições acabam envolvendo política. Enfim, é uma tentativa do prefeito e certamente ele já está, como ele disse, ele já está fazendo contatos, articulações na tentativa de trazer esses jogos para cá. Não quer dizer necessariamente que ele vai ter sucesso, pode ser que tenha chegado atrasado, talvez, mas ele coloca Porto Alegre como candidata, né? Carlos, tá tudo sendo feito no improviso. Tá tudo sendo feito no improviso.
vai se trocando sede de acordo com as pressões, de acordo com as contingências, né? Então, claro que pode, faz uma pequena pressão política e consegue incluir Porto Alegre, se for o caso. Mas agora eu não sei como a cidade vai reagir a isso. Não sei. Imaginem, vamos imaginar uma situação, só para colocar, que vai ter que ser observada é que eventuais cidades que já estão acertadas, digamos assim, teria que ver quem acertou, né? Porque no estado tem que ver se não vai ter reação do governador, depende da posição do governador, depende da posição do prefeito. Então, como está sendo feito tudo muito a toque de caixa, muita coisa ainda pode acontecer e mudar, né? Na minha avaliação. A sede seria Manaus, Brasília, Manaus, olha só o simbolismo disso, Manaus, onde faltou oxigênio, Brasília, Rio Grande do Norte, na Arena das Dunas, e Arena Pernambuco em Recife. Mas o risco de Porto Alegre é daqui a pouco cair Argentina aqui, ou Uruguai. Né? Tem a questão toda de fronteira, que estão fechados, mas os argentinos, eles passam. Assim como nós, Pedro, a gente não vê o Neymar jogando todo dia. A gente não vê os jogadores da seleção jogando a 500 km, 600 km de casa. Os caras vêm, e aí, vão fazer o que com esse povo aqui em Porto Alegre? Léo, aí que tá, eu fico pensando assim, tá? É uma Copa América absolutamente fechada. A última foi aberta, né? De 2019, né? Aqui em Porto Alegre, né? Foi 2019? Foi 2019, né? Foi, 19. Qual é a razão? Qual é a razão de trazer? Não tem público, não tem turista. Não tem movimentação da economia, nada. Não, beleza, mesmo política. Qual é o ganho político? Nós acabamos de ouvir, Potter, uma das frases ignorante, do prefeito eu tô perguntando Melo. Ignorante. Fala. Ele diz o seguinte, abre aspas, com toda a responsabilidade. Prefeito Melo, com toda a responsabilidade é não trazer a Copa América para cá. Mas não o tem Léo reflexo econômico nenhum. O que o Léo descreveu agora, para mim, já encerrou a questão. Manaus, Recife. Quais são as outras duas sedes? Natal. Brasília e Brasília. Ou seja, tudo lá para cima. Como é que tu vai fazer, tendo essas sedes, essas 4 sedes lá para cima do Brasil, vai fazer uma competição aqui nessa ponta meridional? Seria, Davi, a ocupação daqueles estádios que foram feitos para a Copa do Mundo sem nenhuma razão de ser. O estádio de Natal não tem razão, o estádio de Manaus não tem razão. O de Cuiabá, sabe? Onde as coisas aconteceram no sábado também, não. A Copa América não tem razão. Qual é o sentido? Ela não tem a Copa América não tem apelo. A Copa América não tem apelo. Ninguém para ver a Copa América. Inclusive, quero repetir, Pedro Ernesto. Quero repetir, porque é sempre bom enfatizar, a gente tem que enfatizar essas coisas quando são a favor da gente. Que aqui nesse programa, no velho Sala de Redação, eu tive uma discussão com o ministro Aldo Rebelo, que era ministro dos esportes na época, tu te lembra, Pedro Ernesto? Exatamente. Sim. Porque eu disse, mas por que sede nesses locais, ministro? Por que sede nesses locais onde não existe futebol? Ele, como não existe futebol em Brasília se o Vasco foi lá e botou 50 mil pessoas? Eu disse, mas é o Vasco, ministro. É o Vasco, não são os times de Brasília. Te lembra, né, Pedro? Tu até interrompeste a discussão. A escolha das sedes foi política por parte do presidente Lula, então presidente Lula. Foi política, absolutamente política. Absolutamente política. Então tá. Deixa eu me despedir do Carlos Rossi. Parece que Manaus tirou o time de campo aí, não quer sediar, não. Pernambuco também. Pernambuco também. Só um comentário. O pessoal, antes de me despedir aí, conforme disse o Pedro, por exemplo, a questão dos governadores, para ver como é complexo isso. Rio Grande do Norte, que foi anunciado como uma das possíveis sedes, né, Natal, a governadora lá é do PT. O PT tem sido contra esses eventos, né? Será que a governadora vai tentar baixar alguma restrição ou vai concordar, né? São tudo dificuldades aí. O Carlos, agora eu vou te botar uma bola nas costas, eu não sei se tu tem essa informação ou se pode apurá-la. Pelas normas dos protocolos do governo do estado, seria possível esse tipo de evento em Porto Alegre? Porque existe uma norma que está acima até das questões municipais, né? Agora recentemente foi colocado o modelo 3As, né? Estão ocorrendo jogos de futebol profissional, só que sem público, né? Olhando por essa lógica aí. Agora teria que apurar melhor, Davi. Teria que apurar melhor porque é uma situação nova. Porque tem entrada de estrangeiros, né? Tem a entrada de estrangeiros.
Tem uma coisa, viu, Carlos, que seria a continuidade daquilo que já está acontecendo. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, faz o jogo sem público, não vai ninguém, essa coisa toda. O problema é que a Copa América, eu acho que foi o Leonardo que disse isso no Esportes ao Meio-Dia, seria um recado a todos os sul-americanos de que nós temos cuidado com a pandemia. E fazer a Copa América é o contrário, é dar o recado de que, porra, tá tudo uma zona, vamos lá. Tá entendendo? Então, a Copa América não faz sentido, porque ela só interessa a uma entidade, ela não interessa a mais ninguém. Ela não interessa aos clubes, ela não interessa às companhias de aviação, porque é meia dúzia de voozinhos para lá e para cá. Ela não tem nenhuma resposta, quer seja em relação à pandemia, economia, empregos, enfim, em as tudo. As confederações ganham dinheiro, Pedro. E ganham milhões de dólares. É só pouco, a Comebol e as confederações ganham muito dinheiro. Mas para te justificar uma competição é pouco, né? Pedro, não vem nem jornalista, Pedro. Não vem nem jornalista. Não vem. É. Bom, Carlos Reis, obrigado pela participação. Qualquer coisa nova nos chama, tá? Valeu, um abraço. Tá legal. Bom, eu vou interromper esse espaço, são 1h e 23 minutos, chamar o intervalo comercial, para que depois a gente entre, então, no Campeonato Brasileiro e a estreia muito ruim dos gaúchos nesta competição. Não sem antes lembrar que chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol, e Gimo é qualidade comprovada. Quando o leite fresquinho e nutritivo que chega no Zafari encontra as suas receitas, que todo mundo gosta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Objetiva Administradora de Condomínios, 24 anos especialista naquilo que faz, e nasceu em Novo Hamburgo, passou por São Leopoldo, já está em Porto Alegre. Portanto, se você é síndico, não esqueça, hein? Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite sua proposta. Objetiva Administradora, 24 anos especialista no que faz. Eu chamo o intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Minutos, o Sala de Redação já foi assim, o Davi lembra, o Guerrinha lembra, os mais velhos lembram. Acho que eu vou voltar daqui a pouco a dar uns berros aqui no programa, tá certo? A Ruder está completando 49 anos à frente da segurança dos gaúchos, e com inovação e excelência, ela espera fazer muito mais. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e Frigelar. Grupo IES apresenta nova Fiat Toro 2022 com novo motor flex, 185 cavalos. Venha conhecer da IESA Fiat em Porto Alegre e Canoas. Guerrinha, na calma, Guerrinha, na prudência. O que tu achou da participação gaúcha na primeira rodada do Campeonato Brasileiro? Bom, eu vou começar pelo Grêmio. O Grêmio fez um primeiro tempo horroroso. O Grêmio não tinha meio campo. Sofria atrás, sofria na frente e saiu perdendo de 2-1, voltou com uma esperança de que tudo poderia ser diferente. E foi, nos primeiros 15, 20 minutos, não mais do que isso. Quando o Grêmio empatou, parece que o Grêmio desistiu de ganhar o jogo. O Grêmio estava satisfeito, o Grêmio estava, entendeu, sem saber por onde chegar no gol do Ceará, mas ao mesmo tempo temendo que pudesse levar o terceiro gol, mas no finalzinho pegou no sono e levou um gol patético, sabe? Que ficou todo mundo torcendo. Até o Breno, que fez uma partida espetacular, salvou o Grêmio em alguns lances decisivos, ele estava preocupado em saber o que o Bandeirinha ia marcar e largou o jogador do Ceará de mão que fez o gol. Então, mas o Grêmio mostrou claramente no jogo com o Ceará que não pode voltar a repetir o erro de jogar com um meio-campo como jogou. Ou joga Lucas Silva, ou joga Thiago, joga o Matheus Henrique e joga o Darlan, ou o Jean-Pierre. Pronto, vai melhorar muito. Agora, fora disso, o Grêmio fica sem a qualidade que se exige do setor mais importante de um time de futebol e com imensas dificuldades para enfrentar até mesmo os reservas do Ceará. Então o Grêmio perdeu um jogo porque o Grêmio foi muito mal escalado, principalmente nos 45 minutos iniciais. No Beira-Rio, o Internacional mostrou mais uma vez que os adversários perderam o respeito por ele. O Internacional chegou a abrir 2-0. Tem problemas de arbitragem? Tem problemas de arbitragem. Vai ter a favor e vai ter contra até o final do campeonato. Isso vai. Mas está ficando cansativo o Inter jogar pouco e um dia reclamar
do campo, da altitude, da cama do hotel, de tudo. Daqui a pouco vai reclamar da bola. Então, quando tu começa a encontrar vários problemas, é porque tu não procura achar o teu real problema. Se todo mundo tem problema, o grande cara que tem problema é tu. Ah, o fulano não presta, o outro é um bobalhão, o outro... Para um pouco, vamos ver. Não pode estar todo mundo errado. Vamos saber por que nós estamos errando. E o Inter parece que não consegue encontrar a solução. Todo jogo para o Inter agora, independentemente do adversário, é jogo complicado. É um time sem confiança. É um time que atrás é uma peneira. Se a gente for parar para ver, quem foi o melhor jogador do Inter ontem? O Lomba. O Lomba fez 3 defesas que salvou o Internacional de perder o jogo. Tá tudo errado. O adversário não era o Flamengo, não era o Palmeiras, não era o Atlético. O adversário era o Sport. E o Inter parece que não sabe aonde está errando. E vai sofrer por isso. Potter, tá sofrendo muito. O que tu achas? Ano passado, Pedro, o Inter, ele com 2 treinadores diferentes e 2 ideias, foi a melhor defesa do campeonato. Né? Não era o grande defeito do Cudê a defesa e não era o grande defeito do Abel a defesa. Quando eu falo defesa, não é só a defesa, né? O sistema completo, porque hoje no futebol os 11 defendem. São raros os jogadores que não têm nenhuma particularidade de defesa dentro do campo. O sistema falha do Inter. O Inter tem chances contrárias, claras, do Aimoré ao Grêmio. Tô pegando o mais fraco ao mais forte. Todos os jogos o Inter sofre no seu sistema defensivo completo. Isso vai ter que ser corrigido, porque senão o Inter não vai ser feliz nesse Brasileirão. Vai ter que ser corrigido às pressas, assim, a reunião de hoje de manhã, certamente deve ter rolado uma reunião hoje de manhã, ou vai rolar hoje à tarde, no Inter, essa é a prioridade completa do time hoje, né? Porque o time, quando estava concentrado no primeiro tempo, poderia ter matado a partida, né? O Inter criou bastante chances de gol, jogou muito bem, talvez foi o seu melhor tempo, né, nessa temporada, aparentava uma natural goleada, surgiria assim. O time começa o segundo tempo até botando uma bola na trave com o Yuri Alberto e daqui a pouco para e nunca mais volta ao jogo. Desconcentrado completamente. Parecia até que de novo bate nesse grupo, assim, essa partida tá resolvida. E esse grupo do Inter tem uma particularidade, ele tem que estar 100% ligado, senão ele vaza. Então há uma prioridade no Beira-Rio completa, Pedro. E não é só a zaga, né? Porque aparentemente a zaga que tá ali é a melhor zaga que pode. É o Cuesta e o Lucas Ribeiro, né? É todo o sistema defensivo que falha. Todo mundo que para de marcar. O Inter não consegue jogar com linha baixa. O Inter não consegue sofrer. Porque os times sofrem no futebol hoje. Em algum momento ele vai sofrer. E quando o Inter sofre, ele vaza. E aí, se não consertar isso, vai tomar gol. E aí vai ter que fazer 4, 5 por partida para ser feliz. E não vai conseguir. Isso não vai acontecer. Então ele vai ter que resolver isso de alguma maneira. E é pra já. É pra quinta-feira no Barradão já. Jogo depois Leonardo, então. Não, acho que o Diogo tá fora. Depois do jogo Tô aqui. Vai lá, Léo. Não, vai lá, Diogo. Vai lá. Termina aí, vai lá que depois eu vou. Desculpa, achei que tu tava de folga hoje. Depois do jogo eu tava dando uma olhada nos lances, né? Quadro a quadro. O segundo gol do Sport, o Inter tem 8 jogadores. 3 dentro da área, 3 na frente da meia-lua e 2 que estão acompanhando. Então o Inter tem 8. Só que esses jogadores, eles estão amontoados no meio, eles não estão organizados. O Moisés tá saindo, né? O Moisés tá saindo. E o André recebe a bola porque é uma bola dividida pelo Nonato. A bola, ela rebate no Nonato e ela acaba caindo no pé do André. E o André recebe a bola numa linha de zaga. Ou seja, há uma desorganização defensiva no segundo tempo e isso decorre de uma queda de rendimento do time. Ou é de uma falta de concentração, ou é de algo mental depois de levar o gol, porque o Inter leva o gol no lance acidental. O Thiago Neves Léo, vai dar um calcanhar. É físico também, né, Léo? Esse novo modelo, ele pede mais dos caras, né? Pede mais. Porque é difícil alguém não estar participando de qualquer jogada de ataque do Inter. Todo mundo tem que estar se mexendo e buscando um espaço. Eu acho que a troca de preparador físico e esse novo modelo, o Inter, aos 15 do segundo tempo, parecia o Flamengo no passado. Parece o Flamengo no passado. E o Potter... Esse André aí é um jogador a se observar, né? Um jogador que faz gol. Né? Eu tava dando uma olhada nos números dele. O André tava no Gaziantep da Turquia. Ele fez 22 jogos e 3 gols. 3 gols. Aí na volta ao Sport, ele... O Sport é a casa dele, eu acho.
Ele é um dos grandes goleadores do esporte no Brasileirão, só abaixo do Diego Souza. Mas para complementar, o Potter pega bem. Essa ideia de jogo, ela não permite que o jogador tenha área de sombra para descansar. Ela exige que o jogador tenha sempre comprometimento e envolvimento com o jogo. E aí o Inter não está conseguindo fechar essa equação, porque o time tem queda assim de rendimento. Deixa eu pegar primeiro lá, Pedro, do jogo que eu fiz lá na RBS TV do Grêmio. O Guerrinha tem razão, o Grêmio perdeu não por causa da Covid, porque o Ceará estava com o time todo reserva, pensando no Fortaleza na Copa do Brasil. O Grêmio perdeu porque foi mal escalado. O primeiro tempo, especialmente, o Grêmio poderia ter tomado 4 gols. Poderia ter virado 4-1, porque o Breno fez 2 milagres, mesmo, e depois fez outro no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, 2 milagres. Só não foi 4 porque o Breno estava ali. O mesmo Breno que depois comeu mosca no lance decisivo. Mas os 2 volantes apenas marcadores, Thiago Santos e Lucas Silva, fez o Grêmio primeiro não criar. O Ceará pressionava um pouquinho, era uma confusão a saída de bola, né? Que inclusive produz o erro lá, a mancada do Juan num dos gols. E o Grêmio também defende mal. Isso que é o mais interessante ali disso, né? 2 volantes de marcação em tese, só em tese. Batendo cabeça, né, Não, em tese, o meio-campo ficou travado, não tinha o gesto. Aí o Grêmio defendeu mal, então é ilusório achar que 2 caras iguais marcam. E o Grêmio, se não tem o Jean-Pierre, tá bem, o Jean-Pierre marca pouco, tá bem, pragmaticamente. Vamos pensar assim. Era só ter posto o Darlan. Então o Grêmio perdeu o jogo porque ele só jogou. Do Ceará, né? Ele só. Bagé, o Grêmio jogou 40. O Grêmio jogou 45 minutos. Se o Grêmio tivesse jogado como jogou no segundo tempo, equilibradamente, o tempo inteiro, o Grêmio ganharia do Ceará. Venceria. Mas o Grêmio optou por entrar mal escalado, só jogou 45 minutos e perdeu. Bagé, o que tu achou disso tudo? Pedro, eu tenho algumas coisas que eu, sinceramente, eu não consigo entender. Eu me apego muito a algumas frases de efeito que tem o Guerrinha, porque elas são frases que a gente sabe que são reais e que sempre que o Guerrinha acaba dizendo alguma dessas frases, a gente acaba rindo, porque elas são justamente o oposto do que está se fazendo no futebol. O futebol tem uma prática simples, e eu vim elogiando o Thiago Nunes justamente pela repetição das coisas. Mas não dá, faz simples, escala os melhores, porque fica muito mais fácil de jogar. Como é que tu chamou no Twitter, ô Bagé? Como é que tu chamaste no Twitter? É Thiaguice, né? Thiaguice. É o que eu chamava antes da Renatice, agora é Thiaguice. Porque eu fico pensando assim, vamos lá, qualquer criança que chutou uma bola na vida, a minha neta, que está com 2 anos e já está batendo de perna esquerda. Tu pega, por exemplo, quando eu mostro o jogo do Grêmio para ela, ela já sabe. Olha, se não jogar o Maicon, Lucas Silva, não dá pra jogar um... não dá pra jogar o Maicon, porque o Maicon não corre mais. Tudo bem, então não joga o Maicon. Mas se o Maicon, com aquela capacidade de pensar que tem, não consegue jogar, quem é que botou na cabeça do Thiago Nunes que o Lucas Silva vai suprir com qualidade? Não dá, porque ele tem menos bola. Ele tem menos bola que o Maicon. Então não faz isso. Aí tu deixa no banco o Jean-Pierre, tu deixa no banco o Darlan. Tu tinha alternativas, Pedro? Não é aquela situação assim, o Jean-Pierre é o supra-sumo, o Darlan é o supra-sumo. Não, só que eles sabem fazer algo que o Lucas Silva não sabe, que é essa ligação, esse pensamento de time. E aí vem uma justificativa, não, mas não tinha o Diego Souza, não, mas não tinha também o Ferreira, não, mas não tinha o Rafinha, não, vamos parar com isso. O Grêmio não perdeu para o Ceará pela ausência desses titulares. O time do Ceará era um time reserva do Ceará. Não, e os guris foram bem no jogo, Bagé. Os meninos foram bem. O Wanderson fez gol, o Léo Chu puxou o contra-ataque e o Ricardinho meteu aquela caixa. E o Breno evitou que fosse goleado, embora tenha chupado bala lá no gol do Sport. Mas teve além do meio-campo, concordo totalmente com vocês, e concordo que é Darlan ou Jean-Pierre mesmo, ali junto com o Matheus e com o Thiago Santos. Além disso, houve outras falências pessoais ali, né? O zagueiro Juan não foi bem. Inclusive tem um gol que sai ele tenta dar um balãozinho na autoconfiança, né? Na intermediária, né? Ele pediu desculpas depois nas redes sociais. Só deixa eu dizer uma coisa aqui. Não é só esse negócio que alguns jogadores não foram bem, não. O posicionamento também estava equivocado. Eu chamei a atenção, e não porque eu chamei a atenção, mas no primeiro tempo, o Thiago Santos estava dando bote dentro do campo do Ceará. Não, o Thiago Santos foi contratado para proteger os zagueiros e os laterais. Para ficar posicionado. Exato. Agora, se tu vai dentro do campo do Ceará, evidentemente que a tua defesa vai ficar exposta. E, normalmente, o atacante tem mais habilidade, mais qualidade do que o zagueiro. E aí tu vai sofrer. O segundo gol foi isso. O segundo gol, o rapaz pegou a bola, o tal de Rick, foi pra cima, parou na área e escolheu e pé esquerdo gol.
Quer dizer, por quê? Porque a defesa não está protegida. Volante é para proteger a zaga. É que o Grêmio perdia tá demais falando a bola, do Thiago Santos. Ele ia lá na área do Ceará e aí saía correndo desesperado atrás do jogador adversário que estava com a bola, e o cara já passava para outro e ele ficava num desespero correndo. Disse, não tem como o volante jogar assim. Ele saiu da sua característica. O Matheus Henrique e o Jean-Pierre fazem isso com o Thiago Santos postado. Agora com o Lucas Silva postado, o Thiago Santos não sabe fazer isso. O incrível é que o Thiago Nunes, ele tinha consertado o meio-campo do Grêmio. Quando ele chegou em Porto Alegre, ele encontrou o Thiago Santos. Bom, primeiro volante, resolvido. Ele adiantou o Matheus Henrique. O Matheus Henrique. Também, o Matheus Henrique ontem dentro da área, tabela com o Wanderson pra fazer aquele golaço. Não, ele estava na função dele. Então, o Matheus Henrique, como segundo homem de meio de campo, ele joga muito mais do que quando tem que marcar, porque ele está do lado do Michael, o Michael não consegue correr atrás dos caras e tal, então alguém marca para ele joga muito mais. E o terceiro jogador é o Darlan, que é o jogador que consegue, ao mesmo tempo, marcar e jogar. Quer dizer, ele marca e ele também assessora os homens de ataque. Tudo. E ele tirou com os pés o que ele colocou com as mãos. É isso. Mas além disso, eu ia chegar em outros jogadores. O lateral esquerdo, o Diogo Barbosa, ele não sei se é fase, o que é, mas ele ontem teve uma atuação trágica. Tanto que o Cortez entrou e o Cortez parecia o Marinho Chagas jogando ontem. Foi no fundo, chutou em gol, cruzou. O Cortez é imortal, porque o Cortez, quanto menos espera, ele volta de novo e já vai ser titular outra vez. Mas tem um detalhe dele: ninguém que. Esse Diogo Barbosa, o Grêmio, para comprar 25% no ano passado, Davi, depositou 10 milhões de reais para 25%. Agora, esse ano, o Grêmio adquire mais 12,5%. E no ano que vem, mais 12,5%, para totalizar 50%. Vai pagar mais 20 milhões? E ele ainda não provou que ele é melhor que o Cortez. O Cortez hoje, para mim, ainda é titular do Grêmio. Com todos os problemas que possa se colocar no Cortez. Não é tanto. Não chegou ninguém para jogar melhor que ele, Pedro. Eu não sei. Olha, eu tô achando também. O Diogo Barbosa, ele não tá numa fase legal, mas teve um momento que ele era superior ao Cortez. Agora, de fato, não tá bem. No Grêmio eu não vi essa superioridade dele. Aliás, Pedro, hoje tem reunião natural, né? Sempre na segunda-feira, é tradicional já, melhor dizendo, a reunião do Conselho de Administração do Grêmio. Um dos assuntos que será debatido hoje é se o Grêmio vai aceitar ou não essa extensão do contrato do Ferreira com todos os pedidos que foram feitos pelo staff do Ferreira. Lembrando, o Grêmio tem 50% desse jogador. Está sendo pedido um salário equiparado aos maiores salários do Grêmio, mais bonificação para o caso de artilharia e convocação para a seleção brasileira. Bom, se o Grêmio não aceitar, o que pode acontecer? Eu não duvidaria, olha o que eu estou dizendo, eu não duvidaria de que o Shakhtar Donetsk depositasse a multa dos 8 milhões, e o Ferreira já é um jogador de 24 anos, e aí o Ferreira vai jogar na Ucrânia. Eu não vou duvidar se isso acontecer, ainda agora na janela recente. 8 milhões é bagatela. É 4 milhões. Mas eu tenho a solução para o futuro próximo do Grêmio. 8 milhões e o Grêmio só fica com 4 milhões. Olha. Mais isso ainda, né? Mas eu tenho a solução para o futuro próximo do Grêmio. Vocês querem saber? Isso no geral? No geral? Atenção, gremistas de todo o país, de todo o país. Aí vem a solução. Prestem atenção, gremistas de todo o país. Prestem atenção. O que o Grêmio tem que fazer? Ele tem que botar o Jean-Pierre no time, porque o Jean-Pierre é o cara que mete a bola e tal. Só que o Jean-Pierre... Tu chamava o Jean-Pierre de Jean, como é que tu dizia? Jean-Pierre. Pois agora tu quer botar ele no time? Mas assim ainda. Mas ficção. Mas o que você vai fazer, né? Me enlouqueceu, Davi. Eu nesse momento prefiro o Darlan, mas como o Jean-Pierre tem assim, flashes, né? Tem lampejos que de repente ele mete a bola pro centroavante ou pro meia e deixa o cara na cara do gol, ou mete um canudo lá da intermediária e faz o gol. Então Jean-Pierre, mas como escalar Jean-Pierre, com o Brizola, como escalar esse jogador indolente? Como escalar? Eu direi, sabe o que tu fazes? Tu resolve outro problema. Tu bota Rafinha e Wanderson juntos. Juntos. Mas é que tem a vaga do Douglas Costa. Aí o Douglas Costa tu tira do time, tá resolvido então. O Douglas Costa é lá pro junho, julho. Guerrinha, como diz o Guerrinha, tá resolvido então. Ele não vai jogar todas as partidas. Ele não jogará todas as partidas. Junho só.
Eu estou achando que o Douglas Costa, pelo que eu ouvi do Thiago, ele vai tentar o Douglas Costa centralizado. Que nem o Tyson? Ele vai tentar ali naquela do Jean-Pierre. Ele pode jogar num lado, no outro e até centralizado, ele disse. Mas alguma vez ele jogou centralizado? Pois é, mas eu acho que ele vai tentar. Ele vai mudar o sistema. Numa entrevista ele falou como opção. Ele pode jogar pelo lado centralizado. Eventualmente, mas não começando o jogo. Mas ele vai ter que mudar o sistema. Ele até usou num jogo contra... O cara tocou bateria a vida inteira. Agora chega aqui, ô Guerrinha, põe ele pra tocar guitarra. Não, ele falar até... isso com a voz do Guerrinha. ele até pode usar, Bagé, mas ele teria que mudar o sistema e adotar um sistema com 3 jogadores, uma linha de 3, que é o que o Renato usava. O Thiago Nunes até num jogo ele coloca o Pedro Lucas no segundo tempo e adota esse sistema. Mas não é, até agora foram 30 minutos. Não é a ideia dele, não tem jogado assim. Acho que o meu sistema é o melhor. Potter, o cara do Foo Fighters, tocava bateria e depois pegou a guitarra. Aí é o David Grohl, né? Aí é outra história. O melhor sistema é o que ganha. Esse é o sistema que serve. Só falta o Douglas Costa ser o problema agora. O alemãozinho lá do Chelsea teve um sistema no sábado, botou 5 zagueiros. Como é que terminou? Terminou com a taça. Terminou com a taça. Defendeu bem. Atacou bem, uma retranquinha, um contra-ataque. Os gremistas, os gremistas com razão. Os gremistas com razão ficaram felizes, né, de vencer novamente o Inter, né, em 2 partidas. Empataram uma e ganharam outra. E eu falei aqui que a torcida do Grêmio não tinha que se animar muito, porque o Grêmio havia sido mal escalado pelo seu treinador nos 2 Grenais. A incapacidade colorada, que é uma incapacidade de não segurar o 2-0 contra o Sport, faz com que os times que enfrentem o Inter tenham felicidades. Né? Principalmente o Inter não ganha há 3 partidas. Ou mais que isso. 3 partidas o Inter não ganha. Mas também não perde. Na vitória em 6 jogos. Não perde em 6 jogos. O time que não ganhou do Grêmio, que é o caso do Internacional, ontem viu reserva do Ceará ganhar do Grêmio. O Grêmio tinha problemas. Tudo bem, faz parte. Por exemplo, assim, vamos analisar. Vão ter Covid, Pedro, vai ter um monte. O melhor Grêmio do Thiago Nunes tem o Darlan no campo. Se vocês quiserem montar algum Grêmio, se quiserem montar um Grêmio agora aí, e esquecer o Darlan, vocês estarão errando juntos. Esse é o primeiro Grêmio, tá? Se tu pegar o segundo melhor Grêmio, ô Potter, ele pode até ser encaixado com o próprio Jean-Pierre. Só que tu não vai encontrar em nenhuma das primeiras posições o melhor Grêmio com o Lucas Silva, com o Matheus Henrique e com o Thiago Santos. É isso que não dá pra entender. Aí tu começa o Campeonato Brasileiro, a gente fica brincando com essas... Não, mas é a primeira rodada. É assim que tu deixa de ganhar Campeonato Brasileiro. Não pode trocar ponto com os pequenos. Pequeno tá massa. Eu não quero atrapalhar, mas nesse exato momento eu acho que todos vocês querem saber o que aconteceu em Cuiabá. O técnico Alberto Valentim está falando ao vivo no Sport TV. Opa, eu acho que a gente podia ouvir um pouquinho para ver a explicação, né? Por favor, aí, Central Gurizada, aí, se vocês tiverem Sport TV aí, ele está falando ao vivo agora ali pro... Vai confessar. Ele empatou o jogo no fim. Foi isso, Potter. Não é a primeira vez que um técnico invicto é demitido. Já aconteceu 10 partidas, né? Não. Alô, gurizada da Central. Enquanto a Central tá aí. Vamos ver. Querendo quase obrigar que eu colocasse certos jogadores ou tirasse outros, isso já fica um pouco mais... o relacionamento já começa a ficar um pouco desgastado. Ele, a semana que passou, ele foi muito incisivo com algumas colocações. Eu soube, na quinta-feira, que eu poderia ser demitido. Então, eu segui com a minha forma de trabalhar, meus treinamentos, com aquilo que eu estava achando que poderia ser o melhor para o Cuiabá no momento. E depois do jogo do empate, eu pelo que eu soube quinta e sexta-feira, eu até imaginava e não quis externar isso para ninguém, nem dentro da minha casa com a minha mulher e nem para os jogadores, que eu não queria colocar nenhuma pressão a mais do que todos os jogadores já têm, porque eu achei que seria uma coisa que poderia nos prejudicar no jogo. Os jogadores só souberam dessa conversa que eu estou falando agora para vocês, que essa pressão que eu tinha de escalar e um ou outro que não vinha jogando, e eu só citei isso a eles porque eles ficaram incrédulos também com a demissão no vestiário,
eu só passei a eles isso logo depois do jogo. Eu não quis envolvê-los, enfim, ninguém, só o Fernando que sabia, o Varley, que é o coach que eu tinha levado, e o Jorginho, que é o nosso preparador físico, uma pessoa de um caráter enorme também. Enfim, esse aí, ele Bom, aí está a versão, né? A versão que parte do treinador e as outras versões ficam por conta da internet, né? Tinha pressão da diretoria para escalar jogadores desde antes da partida, é isso que ele está dizendo. Mas aí não é uma medida inteligente, entendeu? Porque o dirigente, na verdade, o dirigente tem poder, o poder está na mão dele para escalar esse ou aquele, sabe por quê? Porque ele chama o cara lá e diz, olha aqui, ó, tu tá fora dos treinamentos, ele não precisa nem avisar o treinador. Tu tá fora, tu tá colocado à disposição, vê se tu acha um time pra ti, tu tira ele do elenco. Claro. E ele só pode mexer mais uma vez agora, né, Guerrinha? E a melhor forma... Ele queimou uma mudança de treinador aí, Pedro, agora não pode mudar como quiser. A melhor forma de convencer treinador nos foi ensinada pelos mandarins em 1969 dentro do Internacional. Sentava com o Daltro Menezes, Daltro, por que tu vai escalar esse? Explica, nos convence. Uma vez convencidos, tudo bem. Se não fossem convencidos, eles iam colocar os argumentos deles. Então, essa é uma forma que eu diria democrática, inteligente, e que faz com que não ocorram absurdos. Mas, Pedro, mas é que de um clube com o Valdomiro Vaz Franco, de um clube, Pedro, de um clube com estrutura, né, com várias instâncias de poder. Cuiabá ele é gerido por uma família, ele quase tem dono. O cara chega lá, não quero. Ele agora tem a outra versão, vamos contar para o público, né, que talvez as pessoas todas não estejam sabendo. A outra versão é de que o técnico teve um caso com a namorada do presidente do clube, né? O que, digamos, se aconteceu isso, mostra que o técnico não joga na retranca, né? Foi temerário ao cometer isso, porque... E que certamente está descartado de vários clubes brasileiros. Sim, assim... Esse Valentim é bonitinho, tem que cuidar com ele. Olha, é bonito, ele é galã, voz de galã também. Voz tipo do Guerrinha, assim, né? Uma voz bonita. O acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família, o Aurora Gran Reserva, que você sabe, é um grande vinho brasileiro, beba com moderação. Com o empréstimo consignado digital do Agibank, você tem dinheiro da conta em poucos cliques. Acesse agora agibank.com.br, crédito sujeito à análise, consulte condições dos produtos. Seja qual for o porte da sua empresa, o plano empresarial Sulmed Smart é a opção inteligente para cuidar da saúde dos seus colaboradores. Um treinador que a gente tem certeza que não vai treinar o Cuiabá é o Renato Portaluppi, né? Com certeza, muito caro, né, para os padrões. Avançado. Estão abertas as inscrições do vestibular da Facate, prova online ou presencial no dia 15 de junho. Informações www.facate.br. Portanto, você sabe, né? Pela avaliação do MEC, a Facate é a 5ª melhor do Brasil, então você pode ser Facate, tá legal? Pedro, então vamos. Pedro, por esse critério do Davi, que técnicos poderiam assumir o Cuiabá? Celso Rotti, né? O homem da cautela. Guto Ferreira, talvez. O homem mais cauteloso. O Guto Ferreira é um cara taticamente bom. Treinadores mais cautelosos. O Guto Ferreira tá beirando 20% de tonelada, hein? Vou dizer pra vocês. 20% de tonelada. O que tá gordiola, meu Deus. Por isso que ele botou peso em cima do Grêmio, entendeu, Pedro? Ele foi pra cima e amassou o Grêmio. Isso no primeiro tempo. Intervalo comercial, notícias, nós voltamos em seguida com a sala de redação. São 2h03, Sala de Redação está de volta e a Steel tem orgulho de estar junto de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra, de quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações e de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho para seguir fazendo a sua história. Steel junto de quem faz o agro. Na semana passada eu tive a pretensão de dizer que achava que o Wanderson tiraria a posição do Rafinha, e claro que todo mundo discordou de mim, mas aí o Wanderson fez aquele gol e não botaram uma placa pro rapaz lá no Castelão, nem tiveram esta grandeza de colocar uma placa naquele gol extraordinário que ele passa no meio de dois, tabela com o Mateuzinho, a bola volta para ele, ele bate inapelavelmente, e vocês não reclamam, porque vocês já querem botar os dois no time. O Davi já quer jogar com ele, já com 12 no time já.
Porque botou os dois no time. O Rafinha é titular no carteiraço, né? Porque o Rafinha é uma entidade, né? Não fica nem bem, como a gente dizia meu pai, né? Não fica nem bem o Rafinha no banco do Wanderson. Mas o Wanderson tá jogando tanto quanto o Rafinha. Lembra quando o Renato botou aquele lateral esquerdo? Já gostei. Lembra quando o Renato botou aquele lateral esquerdo? Era o nome Júnior? Não, o lateral esquerdo que o Renato botou no meio campo. Lá em 2011. Era o Lúcio, não era o Lúcio? Lúcio, não era Júnior, era o Lúcio. Lateral esquerdo botou. Isso muitas vezes funciona. Um jogador, um lateral que tem um pouco mais de habilidade, assim, vai jogar um pouco mais na frente, um pouco no meio. Tá, mas tu colocaria o Rafinha mais adiante, é isso? Pode ser o próprio Wanderson. Porque o Rafinha, quando ele fez isso lá no Flamengo, naquela experiência que a gente lembra sempre como exemplo contra o Emelec, foi deu uma muito só. errado. Deu muito errado. Não, mas o próprio Wanderson, deixa o Rafinha na dele, e o Wanderson, que tem toda essa... Treina e vê qual é o que tá melhor, Davi. Bota o Rafinha no lugar do Lucas Silva e do Maicon. Davi, Ou isso. Davi. Também. Também o Júnior era um grande lateral, como segundo Júnior volante da Globo, era um grande lateral e virou um grande meio-campista no fim da carreira. Mas aí era o Júnior, né? O Marinho, agora artilheiro do Brasileirão no ano. Felipe, vários, Leonardo, tantos, Mas né? isso Tudo do Flamengo. Isso acontece com o Carioca. Mazinho. Davi, vou te dar melhor, Davi. Foi mandada pelo Ângelo Bertolo, agora que eu gostei. Bota na lateral esquerda, que ele é melhor que todos ali também. É uma boa ideia, hein? Se os pontas ou extremas estão todos cortando pra dentro, daqui a pouco vai começar a aparecer lateral com perna trocada. É que os caras. Quando o cara corta pra fora. O Júnior era destro. Eu digo, tem exceções, isso vai virar regra daqui a pouquinho. Deixa só o Guardiola fazer isso aí. O Everaldo era os nomes, né? O Filipão deu uma entrevista recente, semana passada, ele falando, não vamos falar mais de pontas, que agora tem que falar extremas. Tem algumas situações que elas são muito forçadas. Porque o futebol, essa questão do próprio esquema tático, nenhum esquema tático é fixo, todos eles são móveis. Mas o cara gosta de jogar no 4-3-3, no 25, 38, 40. Esquema de posição. Todos eles são móveis. O futebol não foi inventado agora. Claro que tu busca alguns conceitos, algumas situações estratégicas para poder... Mas a regra mais importante do futebol, que é a regra 10, que é a do gol, desde que ele foi inventado na Inglaterra, o que tu tem que fazer? Pegar a tua bola e botar dentro da goleira do adversário. Não deixar o adversário fazer isso. Mas tem um mundo nesse meio tempo aí, né? Até levar a bola pro adversário. Mas é que tá ficando muita teoria. Eu acho que tem que casar as duas coisas. Mas tá muito mais teoria do que prática. É que Bagé... Tá se falando muito Bagé, mais de futebol do que se jogando. A gente até... Não, mas eu acho que é necessário se falar de futebol. É necessário, sabe por quê? Porque o não tô dizendo que não seja necessário. Mas é que é muita teoria, Léo. Eu gosto de jogar assim, eu gosto de jogar pelos lados, mas na prática tu não joga pelo lado e tu não chega no gol do adversário. É que o futebol, Bagé, ele evoluiu tal ponto, principalmente na questão física, que o campo se tornou pequeno. E aí os técnicos estão discutindo mais, estão analisando, estudando mais para encontrar caminhos, porque o espaço encurtou. E como o espaço encurtou, tu tem que criar mais estratégia, tem que criar mais novos movimentos, ou resgatar movimentos antigos. A gente tá vendo agora uma tendência de os times, o Guardiola no sábado tem feito isso, o Tite está usando na seleção, o Inter tenta adotar isso, linha de 5 no ataque. O Potter brincou com a ideia do lateral, pé direito. É uma tendência muito essa forte, linha de Potter, 5 aí. Por quê? Ô, Leonardo, não, mas aí tu tem que ter mecanismos. Jogo. Porque os laterais estão cortando pro meio. Sim, mas tu tem que ter mecanismos de recomposição, tem que ter mecanismos de recuperação de bola. Mas o fato, por exemplo, não o leva Potter cita no lateral, o pé direito, pode ser. Mas a oficina mecânica é o treinamento. Ali entre os carros. Eu sei. Tu pega o Chelsea que ganhou o que não tá funcionando. O Chelsea que ganhou do City, joga com 3 zagueiros e não é um time retrancado. Ele defende com 5 porque os laterais baixam. Mas é que eles têm peças para isso, Diogo. Não, tudo bem, mas a gente sempre vai chegar nas peças. Mas a gente está discutindo que não pode ter teoria. Pode ter. Não. Pode ter, pode. A minha discussão não é que não tenha teoria. Muito antes pelo contrário. Fica a ideia às vezes o treinador, aparentemente o treinador tem uma ideia muito clara e essa ideia fica ronronando, né? E não sendo praticada ali, né? Por exemplo, eu duvido que o time do Ramires tenha tanta falha defensiva, ele não quer isso. Esse é o grande defeito. O sistema dele deve prever o que fazer quando é atacado. Tem que ter. E o Inter é muito vaza. Não é problema.
na teoria e na prática não se defende bem. O Inter teve um bom primeiro tempo com o modelo Mas dele. Mas teoria tu não ganha jogo, tu ganha jogo na prática. Meu ponto. Tu ganha jogo na prática. Tu precisa ter hoje, já que o campo ficou menor pelo preparo físico, tu precisa ter hoje uma coisa que estão cortando já com um menino de 14 anos, o drible. Tu precisa improviso. Tu precisa passar pelo que estão te marcando. Não, hoje é tapa aqui, é tapa ali, é tapa pra cá, larga no fundo, escanteio a teu favor. Sabe qual é o terceiro lance? Ela volta no teu goleiro. No teu goleiro ela volta o escanteio a teu favor. Por quê? Porque não tem o drible. Terminaram com o que poderia fazer a diferença. Tá, mas tá dizendo no Brasil isso? Sim, eu tô evidente, eu não moro na Europa, eu moro aqui. Não, mas eu também não moro na Europa, mas a gente fala sobre a Europa e também, outra porque coisa, lá tá cheio mas lá tá cheio de craque. Tem assim, aqui Vinícius aqui Júnior, tem jogador comum. Aqui não tem. Quantos jogadores tem na seleção do Brasil que jogam no futebol brasileiro? Quantos tem? Não, mas eu digo que a gente forma também dribladores. Não com aquele a gente não. Entendeu? A gente não forma, Rodrigo, não. Vinícius Tem muito Júnior. pouco. Eu acho que tem que ter mais, concordo contigo. O gol do Grêmio... Concordo contigo. O próprio Everton. O gol do Grêmio, Diogo, que o Pedro citou, foi uma pintura de gol. E aquele gol, eu até me enganei. Estava conversando com um amigo meu, ele disse, não, foi uma jogada construída. Eu achei que tinha sido um lance... individual do não, Wanderson, iniciativa não, ali tem uma construção, tem uma construção, mas o gol do Grêmio surge de um drible. Não, e tem um drible. Aliás, um drible em dois caras ao mesmo tempo. Não, tem um espetáculo. Exato. Uma coisa meio Zidane, assim, aquilo ali é um espetáculo cinematográfico que ele fez no meio daqueles dois rapazes. Depois continuou o lance, ele fez o gol, só isso. Tem uma assistência do Matheus Henrique até bonita mencionou também. O Guerrinha mencionou na jornada o Rick, né, Guerrinha? O Guerrinha ficou impressionado, muito bom jogador, 21 anos, jogador que dribla também. Então, e é por isso que ele tá no banco, no time reserva do Ceará. Claro. É por isso que ele não joga. Não, porque tem que ter um cara pra recompor. Bom, o Internacional botou o Marcos Guilherme pra marcar o Abner. Não precisa mais falar, Guerrinha, já passou. Marcar o Abner. Precisa lembrar disso, Guerrinha. O Abner, tem que lembrar disso, Guerrinha. Eu acho que o Abner, eu não sei, eu posso estar cometendo uma injustiça. Eu acho que o Abner não sei se ele está na seleção do Paranaense. Não, Guerrinha, marcar o que eu tenho pra falar é o seguinte. Para ele, o Abner que o Lajano falou. Pedro, todos os sistemas de jogo, todos os sistemas de jogo, todos os sistemas de jogo, em todas as temporadas, em todos os campeonatos, perdem e ganham. Todos eles são vencedores e perdedores. Todo ano. Agora, tu quer defender um sistema... Se tu quer se defender um sistema, né, tu vai lá e pega o campeonato que ele perdeu, que ele ganhou, né? E aí esconde o que ele perdeu. Porque todos os sistemas de jogo vencem e não vencem. O que eu empatam acho também. É que pra se dar certo mais rápido no sistema de jogo, tu precisa ter as peças pra ele dar certo. Sim! Verdade. Sabe? O meu único jogador aí há uma coincidência no futebol. Aí é uma coincidência só. Eu ainda não afirmei, não estou dizendo que isso com toda... Não vou falar de forma peremptória, tá? Mas há uma coincidência. É incrível quando os melhores jogam, aumenta a tua chance de ganhar. Isso isso. Eu não quero ainda afirmar isso, não quero assinar um documento. Mas isso eu já uma lógica. Um cheiro de coincidência. Mas isso é lógica. Por isso sabe? Quando eu citei teoria agora, eu sempre uso o exemplo do Chelsea quando foi trabalhado recentemente pelo italiano lá pelo Conte. O Chelsea começou a jogar num 3-4-3. Virou uma febre aqui. Mas por que o Grêmio não joga no 3-4-3? Por que o Inter não joga no 3-4-3? Porque ele tinha como extremas, porque não pode falar mais do cara da beirada. Poxa, ele tinha o William, ele tinha a Hazard. Ou não dá, tem uma coisa que é muito diferente, é muito legal, e tá falando um cara aqui que lá atrás, de forma equivocada, chegou a pedir o Miguel Ángel no Grêmio. Confesso, mais um erro meu. Agora, senhores, a minha... Não, calma aí, a minha diferença da teoria... A minha diferença... Não, mas acabou ainda. Eu quero mais que ele fique o resto do contrato. Ele e o Thiago Nunes estão falhando. Tudo bem, chegaram praticamente juntos, estão falhando. Tudo bem, eu só quero só para completar o raciocínio. Não tem como fazer o 3-4-3 do Chelsea porque não tem as peças de lá. Então, a minha crítica à teoria não é que eu não tenho... Eu venho de uma família que respira futebol. Meu pai jogou, meu irmão é treinador, o meu sobrinho é fisiologista. Não é isso que eu estou dizendo. Eu também consumo futebol. Eu também leio esses livros maravilhosos de futebol. Agora tem uma coisa que a gente não pode separar.
não se tem a mesma qualidade para usar os mesmos exemplos lá da Europa. É muito fácil discutir o Manchester City com o Grêmio. Mas eu acho que essa dicotomia entre teoria e prática é que eu acho ruim, Pedro. Só para completar, rápido. Essa dicotomia entre teoria e prática, eu acho que a gente, assim, elas não são inimigas adversárias, sabe? Não, os treinadores brasileiros que lidam com as peças que tem, um não tem drible, adapta, eles têm penso ali, eles são treinadores inteligentes, eles pensam, eles têm teoria também, eles olham o adversário, porque senão a gente fica sempre assim, a teoria é inimiga da prática. Mas por que as duas? Mas que às vezes... A gente sempre usou nomenclatura diferente, assim, antes era centeralf, aí depois trocou a nomenclatura, agora é extremas, antes era ponteiro, a gente não precisa ter esse choque, assim, absurdo, olha, mudou agora, é normal, é assim mesmo. Mas eu não entendo por que os técnicos... Os técnicos às vezes cometem erros. Você tem essa diferença, Davi, entre ponteiro e extrema. Ponteiro era o ponteiro direito que jogava com a perna direita. Os extremas são trocados para cortarem pro meio. Para mim são duas coisas diferentes. Não, mas o Joãozinho era ponteiro esquerdo com a perna direita, lembra? Zé Sérgio. Fazia miséria. Sim, e os outros 95%? Tinha um ou outro, mas era um pouco. É que só para não perder o gancho do Bagé, o Bagé, eu acho que a discussão ela é sempre válida, né? E os nossos técnicos, eles estão estudando, estão se preparando. Só que para tu pegar um jogador e adaptar ele ou encaixar ele na tua ideia de jogo, tu precisa de algo que é básico no trabalho do dia a dia de futebol. Treino. E aqui não se treina. E qualidade, Léo. Não. Tu precisa ter qualidade. Às vezes a gente quer tirar de uma garrafa querendo que ela seja uma chaleira. E não Bagé, se tu pegar um atleta, os atletas hoje têm um nível de cognição muito elevado, se tu treiná-lo, e se tu mostrar pra ele, e se repetir no treino e mecanizar movimentos, ele vai evoluir. Mas se ele não tiver qualidade, não adianta, Léo. Ele vai apurar só a parte tática. Mas vamos combinar aqui, o cara dá a bola pra ele não sabe o que fazer. Mas um jogador que chega ao Grêmio, ao Inter, ao Palmeiras, ao São Paulo, que tá na Série A do Brasileirão, ele tem qualidade. Ontem eu tava vendo uma coisa no jogo do Grêmio, tá? Que era o passe de certos jogadores que insistiam em levantar a bola no passe. O jogador que insiste em dar bola alta no passe, por exemplo. Né? Como dizia o Neném Prancha, né? Aquele negócio de onde é que vem a bola? Vem do couro. De onde é que vem o couro? Vem da vaca. O que a vaca come? Grama. Então bota a bola rasteira na grama. Quando o cara já faz isso, ele já tá tirando do companheiro um tempo de jogada. Né? E eu estava vendo isso ontem no Grêmio. Prestem atenção. Como muitos jogadores levantam a bola. O Thiago Santos é um que é um bom marcador e tudo mais, tal. Mas daqui a pouco ele domina a bola e devolve alta para o jogador. Aí o cara tem que dominar a bola, tem que se posicionar, e depois é que ele vai fazer a jogada. Isso dá tempo para o adversário chegar. Então tem algumas coisas mínimas que a técnica resolve. Que é o cara que bota a bola rasteira na grama, que o cara que bota de direito no pé certo, né, do adversário, que não bota um metro atrás, mas 1 metro na frente, sabe? Tem todas essas pequenas sutilezas que a técnica resolve. E se não tem técnica, não vai adiantar. Tudo bem, Davi, mas não precisa ser inimigo da nova não precisa ser inimigo. Tu pega lá os times europeus, o Bagé já deve ter visto 1000 vezes aí, aquelas máquinas que ajudam o cara a dar o passe mais forte, mais pesado, ao passe rasteiro, enfim, tu aprimora. O próprio trabalho cognitivo que o Léo falou. Pois é. Que agora não se trabalha tanto. Mas o Guerrinha sempre faz a brincadeira do daqui a pouco vão inventar o tênis sem raquete. Cara, tem exercícios no tênis, Guerrinha, que os caras fazem sem raquete mesmo, de movimentação, de vir pra cá e pra lá. Eu te falei que vamos ter campeão sem raquete. Eu te falei, tu vai acabar me provando isso. O Nadal vai ganhar sem raquete. O Nadal ganhar joga bola pra caramba. Eu sei, ele vai ganhar devolvendo de calcanhar pro cara. Exatamente. Ele treina movimentação assim do lado direito, na linha de base, sem raquete. Jogo, obrigado. Sim, senhor. Desculpa aí, Pedro. Tu não vai conseguir na Entúnio e Guerrinha, sala de redação, sem intervalo comercial, tá bom? Então voltamos em 3 minutos. Ainda mais que amanhã é dia 1º. Tá chegando a hora. Intervalo. Parte do Sala de Redação tá chegando aí para você nesta segunda-feira, que nós temos sol aqui em Porto Alegre, em nome da Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Frigelar, IESA, Fiat, Aurora Gran Reserva, Agibank e Sulmed. Carinho pela sua vida. E o Cicobi? O Cicobi, sim. Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito, Pedro. Mais crédito que o Juventude, Pedro. Gostei do pontinho ganho lá do Juventude. Mostrou força, reagiu. O campeonato do Juventude é outro, é não cair, empatar fora contra o Cuiabá é um bom resultado.
Pedro, só uma informação ainda sobre esse jogo de Juventude, né? Porque foi um dos jogos mais comentados da rodada pela demissão do técnico. Uma fonte muito boa interna do Cuiabá lá, minha, garante com bastante veemência, inclusive com prints de conversas, de grupos, que a história que tá rolando na internet de traição e tudo mais, ela é absolutamente mentirosa. Ela não condiz com a verdade, não teve briga no vestiário. Realmente é a versão que o Valentim falou agora há pouquinho no Sport TV, de que havia pressão do... E não houve intercurso, então, entre o Valentim e a namorada? E que a fofoca pegou de surpresa a cidade, né? E que isso não foi essa a razão da demissão do técnico lá. Davi, tu nunca fosse demitido por razões semelhantes a essas que foram colocadas nas redes sociais? Eu me comporto, né, Pedro? Eu me comporto. Davi poderia ser setorista do Cuiabá, ô Pedro? Inclusive, quero dizer que assim, como eu sou um defensor da instituição do matrimônio, eu fico feliz que não tenha sido essa a causa do rompimento do técnico. E foi só o futebol, né, Davi? Foi só o futebol. Mas eles são casados? O que botou o cara pra rua... Todo mundo é casado lá dos citados, né? O grande motivo que causou a demissão do Valentim foram os 10 jogos invictos. Quer dizer, isso não ficou combinado na assinatura do contrato. É muito lei Guerrinha, hein, Guerrinha? Entendeu? Essa é a lei Guerrinha no máximo. O senhor não foi contratado para não perder 10 seguidas. O senhor tem que perder. Na realidade é o seguinte, esses 10 jogos são dentro do campeonato, né, do Mato Grosso, que é muito frágil. Ele vence o campeonato nos pênaltis e ele foi eliminado na Copa do Brasil por um time do Piauí. Também nos pênaltis. Com a seleção, até não dá para exigir muito dele. Não tô falando que ele tem que ficar no clube, que ele tinha que ficar no clube. Não, falando o seguinte, tinha uma pressão para o melhor resultado, porque o time disparadamente mais gasta lá. Eu acho que era motivo. Não tô falando disso. Eu tô falando que essas 10 partidas do Guerrinha, ele não tava jogando que nem a seleção brasileira de 82. Só isso que eu tô falando. E aí eu acho que tinha que cobrar dele com esse time que ele tem, esse time fantástico dele. Comprado a dólar, né? Jogadores espetaculares. Tá lá o Wendel, por exemplo, quer dizer, não é qualquer time que tem o Wendel. E os outros adversários lá do Mato Grosso, quem? Mas tu tem que ganhar de quem aparece. O Internacional ganhou do Aimoré e era exaltado. Guerrinha, o futebol matogrossense... O Guerrinha conseguiu dar um pau no Ramires falando do Valentim e do Cuiabá. Eu pedi calma pra vocês. Calma, devagar, vamos devagar. Para aí, Guerrinha. Agora o ano tá bom, o ano não tá ruim. Nesse jogo aí do Aimoré, eu aqui fiz, me dá esse crédito aí, Guerrinha. Lembra que eu disse, olha, foi 6-1, mas o Inter toma ressalvas. O Inter toma contra-ataque. A bola chega lá perto do lombo. Aliás, essa é uma falha com o Tomás do Inter, né? Com o Tomás do Inter falha defensivamente todos os jogos. Essa tua informação, como tu disseste, tem uma fonte lá de dentro e tal, e eu imagino quem seja e acredito na tua informação. Ontem nós trocávamos informação e tu sobre isso. Eu e o Bagé, a gente dormiu pouco. Vocês têm fonte no Cuiabá? Debruçado ficamos até tarde. Fonte lá. Mas na dúvida, Davi, os próximos eventos, rapaziada, ninguém olha pro lado, né? Vai ficar todo mundo piano. Na dúvida se foi ou não foi, sem brincadeirinha, ninguém olhando pro lado. Isso é uma coisa, Davi Coimbra, muito extraordinária. Eu nunca pensei que eu ia ouvir uma coisa dessa. 2 componentes do Sala de Redação varam a madrugada atrás de confirmar uma guampa ou não. Informação. Não, isso é Pedro, o jornalismo. Que fonte jornalístico é entregar aquilo que o povo quer. Em todos os sites nacionais e regionais, inclusive o maior deles, o GZH, essa notícia, quando citava isso, era uma das mais lidas no país. Isso tirou o sono de 2 componentes do Sala de Redação. Queriam descobrir se o cara era guampudo ou não. Coisa impressionante. É que quando o futebol se mistura com outros assuntos, Pedro, né? Tipo, não dá pra demitir um cara por problemas pessoais, né? Mas tu vê, Pedro, isso aí mostra como nós, latino-americanos, estamos atrasados. Tu sabe que esse negócio de cornice, traição, de monogamia, isso no mundo desenvolvido, isso não motiva mais as pessoas. Não é monogamia, Diogo, é monotonia. Não motiva mais.
Então é o seguinte, Mas tem não em essa. época de pandemia, né, Davi? Não em época de pandemia que tu tá preso em casa, né? Aqui, ó, só pra falar umas coisas importantes, Pedro, só pra dizer que se o futebol gaúcho não foi tão feliz tirando Juventude, que até ganhava a partida, né, e tomou o empate no final, podia ser um pouquinho melhor ainda, né, todos eles saíram tristes do campo, né, todos os gaúchos, porque todos eles poderiam ter melhores resultados. Mas vamos lá, o São Paulo, que vinha bem, empatou em casa com o Fluminense, que é um bom time, jogo difícil. Flamengo e Palmeiras, outro jogo equilibrado, ali podia dar qualquer um. Atlético Mineiro perdeu pro Fortaleza em casa de virada. Né? A vida não começou boa para muitos times, né? Corinthians perdeu em casa. A gente sabe que o Corinthians está muito mal, né? Tu sabe que tem 98%. Santos, a mesma coisa. Viu? 98% daquilo que o Leonardo de Oliveira diz aqui no programa eu não gosto e contesto. Mas tem uma coisa que ele falou bem, que os clubes nordestinos. Boa tarde. Os clubes nordestinos estão de alguma forma se adequando com gestões e movimentos e tal, essa coisa toda fora do campo, que eles começam a levar alguma vantagem. Aí eu vejo assim, ó, o Ceará ganhou do Grêmio, o Bahia tocou 3-0 no Santos, o Fortaleza ganhou do Atlético Mineiro. Porra, eu já comecei a achar que não, mas Pedro, O Sport empatou com o Inter. Eles atrapalham, né, Pedro? Isso. Mas eles não disputam título, né? Eles estão mais organizados pra gente achar que eles são uma cobra morta. Eles não disputam título, eles tiram o título. E eles estão ocupando o lugar, Guerrinha, de clubes tradicionais. Eles não. O Ceará fez um Brasileirão seguro. O Fortaleza ainda correu risco até o final. O Sport se livrou naquele jogo aqui em Porto Alegre, mas não correram tanto assim de sufoco. O Ceará fez um Brasileirão tranquilo. Leonardo, tu é o maior gênio desse programa aqui, o resto da bobagem. Pedro. Então Obrigado. Tchau pra vocês, hein? Até amanhã, tá? Tchau. Beijo, Alemão, Pedro. conta aí, Alemão. Pedro, Gaúcha Mais chegando em seguida, vai falar do imposto de renda, está terminando o prazo hoje à noite, entrega do imposto de renda de pessoa física aqui no Rio Grande do